Evangelho escrito por Marcos, capítulo 14. Vamos ler do versículo 53 até o 72. Você pode ficar de pé? Vamos ficar de pé para ler? Marcos capítulo 14, versículo 53, assim: Levaram Jesus ao sumo sacerdote, reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo, e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não acharam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Levantando-se, alguns testificavam falsamente, dizendo: Nós ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantou-se o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus: Nada responde ao que este depõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tomou a interrogar o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram o réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, e cobriram o rosto, e deram-lhe murros, e dizem: Profetiza! E os guardas tomaram bofetadas. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquentava, fixou-lhe e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saíram para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. Pouco depois, os que estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um dele, porque tu também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar: Não conheço esse homem que falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Senhor Deus, obrigado a Ti por Tua palavra. Obrigado por esse momento tão precioso que podemos adorar o Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade. Que o Senhor Deus receba, Pai, perante o Teu trono também a nossa atenção à Tua palavra. Nos faz concentrarmos, ó Deus, a Tua palavra. Nos faz amar a Tua lei, que seja mais desejada do que o ouro mais puro e mais doce do que o mel, quando tira do favo, ó Deus. Que o Senhor venha alimentar a nossa alma pela Tua palavra, que é o pão da vida. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar? Pois bem, o livro de Marcos, ele foi escrito aos cidadãos romanos, que eles vindicavam a questão do poder. Marcos escreve através dos relatos de Pedro. Então Pedro, nas suas pregações, e Marcos, como ouvinte das pregações de Pedro, provavelmente Marcos era o sobrinho de Pedro. Então Marcos começa a anotar as histórias que Pedro contara a respeito de Cristo e compela então o primeiro evangelho. Marcos é um dos primeiros materiais escritos do Novo Testamento. Primeiro
mas ao mesmo tempo ele como um Messias, o rei prometido, aquele que é glorificado. Nós já vimos Marcos demonstrando Jesus Cristo em sua autoridade, autoridade no ensino, autoridade sobre demônios, autoridade sobre enfermidades, autoridade sobre a natureza, autoridade sobre multiplicar pães. Jesus Cristo, ele demonstra sua autoridade em todas as esferas que podemos imaginar. Mas mesmo demonstrando de fato quem ele era, ele foi rejeitado. Nós estamos vendo agora esse processo de Jesus Cristo sendo rejeitado. Jesus Cristo, na noite da Páscoa, ele se reúne com seus discípulos. Diz que um deles iria trair, Judas sai e vende Jesus por 30 moedas de prata. Logo depois que Judas sai, Jesus vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras. E lá ele declara que os discípulos iriam abandonar. Aí Pedro fala, epa Jesus, espera aí. Todos podem te abandonar, mas eu não. Eu jamais faria isso, Jesus. Mas Jesus, olha, antes de eu dar o gancho, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Jesus fala exatamente isso. Depois chega aquela turba de soldados, com Judas na frente, beija Jesus e amarra Jesus. Pedro pega uma faca e corta a orelha de Malco. Jesus vai lá e cura a orelha, colocando de volta no canto. Então ele vai. Foi abandonado no jardim. Em seguida, e seu abandono agora, Cristo é abandonado diante do Sinédrio. Cristo é abandonado nesse julgamento. Imagine você. Alguma vez você já se sentiu injustiçado por algo? Alguma vez você clamou por justiça? Você se sentiu injustiçado em algum momento? Nós vamos meditar aqui no momento em que Cristo foi injustiçado. Então, Cristo sabe o que é injustiça. Se você foi injustiçado alguma vez, Cristo sabe do que é a sua dor, pois Ele passou também por isso. Vamos analisar aqui nesse texto com o seguinte tema: rejeitado no palácio do sumo sacerdote. Rejeitado no palácio do sumo sacerdote. Naquela época, a guisa de introdução, para que os irmãos entendam, naquela época havia então em Israel uma corte chamada Sinédrio. O Sinédrio era a corte suprema, era a suprema instância, era o juizado maior de Israel, que era composta de 71 homens. E o presidente dessa corte era o sumo sacerdote. Era uma corte que julgava de uma maneira religiosa também os fatos que aconteciam ali no povo de Israel. Então, houve isso, houve esse julgamento nessa máxima instância em que eles deveriam julgar todas as causas e Jesus seria uma delas que eles deveriam julgar. Então, vamos acompanhar o texto e pegarmos aqui explicações. Primeiro, nós podemos observar aí Jesus sendo rejeitado pelos religiosos. Jesus sendo rejeitado pelos religiosos. Versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, e anciãos e escribas. Deixe-me situar aqui os irmãos o que foi que aconteceu. Vem daqui. Leia, por favor. Deixa eu situar aqui os irmãos o que aconteceu. Jesus não está tão claro assim, né? Que ele pode mostrar no celular, tão bom assim. Mas Jesus está aqui no Monte das Oliveiras. Ele está aqui no Monte das Oliveiras. Chega então a turba, a grande quantidade de soldados e Judas liderando para prender Jesus e o levar até o tribunal. Tudo isso está acontecendo aqui à madrugada, à noite.
acordo com o livro de João, só para mostrar que esse canto aqui, que era o canto da casa de Caifás, Caifás era o sumo sacerdote. Hoje é a igreja de São Pedro, lá em Jerusalém. Então é um pouco sobre a geográfica lá de Jerusalém, agora seria esse local aí, de acordo com a tradição. Lá em João, capítulo 18, versículo 12, diz assim: assim a escolta, os comandantes e os guardas judeus prenderam Jesus e manifestaram e conduziram primeiramente a Anás. Depois, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Então, deixa eu ensinar aqui uma coisa. Havia em Israel o que era chamado de sumo sacerdote. Ele era o líder religioso de Israel. Era a pessoa com máxima importância. Era ele quem adentrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus. Ele era o sumo sacerdote. Anás era o sogro de Caifás, mas Anás tinha autoridade quase superior a Caifás. Anás, ele foi sacerdote por volta aí do ano 6 depois de Cristo até o ano 15. E ele exercia influência ainda em Israel. E antes de levar a Caifás, Jesus passa primeiro no palácio de Anás. Anás era sogro de Caifás. Caifás era casado com a filha de Anás. Anás, ele tinha uma grande autoridade, tanto é que ele é quem determinava quem seriam os sacerdotes. Ele tinha influência. Jesus passou primeiro por ele, foi escarnecido por ele, então depois ele volta, ele vai então para Caifás. Provavelmente era um palácio só. Provavelmente Anás e Caifás, eles conviviam no mesmo palácio, na mesma região. Versículo 54. Versículo 54 diz assim: Pedro seguia de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários. Então, Pedro, ele vê toda aquela turba levando Jesus e ele fica nos bastidores, ele fica ao redor do que está acontecendo. De acordo com o livro de João, João também ficou. João também seguiu essa mesma turba levando Jesus para ser julgado. Versículo 55. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam alguma testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Então, eles levam Jesus, eles já têm a condenação. Olha, tudo aqui em Marcos mostra que era um julgamento errado. Por quê? Porque comprou Jesus, ele não era escravo. Comprou como escravo. Levaram Jesus para ser julgado na noite. E numa noite chama, não todo o sinédrio provavelmente, mas pelo menos uma parte considerável necessária para poder julgar. Talvez combinando entre si, porque dentro dos fariseus tinha alguns que consideravam Jesus já como Messias, como José de Arimateia, como Nicodemos, que considerava Jesus como grande mestre. Provavelmente eles se reuniram apenas com o seu próprio grupo e já tinham a sentença sobre Jesus, só não tinha as provas. Olha, não tem um juízo verdadeiro. Tem uma condenação quando não há provas. Tinha a sentença, mas não tinha provas. Não é tão diferente dos juízes hoje em dia, da corrupção humana. Eles já têm a sentença, mas não tem a prova. Tinha acusações, mas não se achava nada. Pilatos, a gente vai ver no próximo domingo, Pilatos olha para Jesus e não vê crime algum.
Não vê nada que possa acusar a morte, nada havia em Jesus Cristo de errado. Cristo era o carpinteiro de Nazaré que pregava ali na região da Galileia. Pregava o amor, pregava o perdão. Pregava o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião entrega a Deus Pai. Não havia nada para condenar a morte. Aí então, ele compra, de acordo com os evangelhos, dizem que eles compram testemunhos falsos. Não tinha do que acusar. Era um julgamento precipitado, urgente. Não era bem organizado. Não era algo legítimo. Então eles arranjam testemunhas falsas. Versículo 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificavam dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Nem assim. Jesus havia dito, de acordo com João, palavras semelhantes a essa. Mas o objetivo de Jesus de falar que destruirei este santuário, ele estava falando do próprio corpo. E seria reedificado depois de 3 dias. Jesus não estava falando do santuário em Jerusalém. Tanto é que perante o Sinédrio isso era impossível. Como é que isso vai acontecer? Como é que esse homem, magro desse jeito, pode destruir esse santuário? Como é que ele pode fazer isso e reconstruir, não por mãos humanas? Como é que ele pode fazer isso? Uma pessoa testemunhando algo distorcido do que Cristo tinha falado. Talvez em algum momento você foi acusado por coisas que de fato você não disse, mas interpretaram errado contra você. Não foi assim que Cristo quis dizer. Eles distorceram a palavra, mentiram sobre Jesus, talvez levantaram mentiras contra você também. Jesus foi injuriado, injustiçado, mentiram contra ele. Eles não poderiam condenar Jesus à morte. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, na lei que Deus estabeleceu sobre o povo de Israel, diz o seguinte: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Não havia testemunhos coerentes. Um dizia uma coisa, mas desconsiderava outra coisa e entrava em contradição com a outra. Não eram coerentes, eram testemunhas compradas, eram testemunhos ensaiados. Não eram testemunhos reais, verdadeiros, o qual Cristo havia cometido algum crime, pois nele não houve nenhum crime. Se houvesse 2 ou 3 testemunhas, deveria morrer. O depoimento de uma só não morrerá. Esse sinédrio está injusto. Não havia testemunhas, não havia provas, não havia fatos reais. E o que é mais triste ainda, não é nem isso, é perceber que um grupo de líderes religiosos incentivou pessoas a mentir durante um tempo particularmente sagrado chamado Páscoa. Religiões incentivando o povo a mentir. A mentir. Comprando o povo para mentir. Líderes religiosos em dias que deveriam ser sagrados fazendo isso. É triste perceber isso. Não é muito longe das religiões hoje em dia. E pessoas estão aí, não é só porque existem líderes que compram pessoas. Muitas dessas revelações, pseudo-revelações, muitos desses demônios manifestos, eu não tenho nem dúvida sobre isso, que são comprados para dar falsos testemunhos.
E ainda tem pessoas que seguem esses falsos religiosos, esses falsos líderes. Não tem prazer nenhum com a verdade. Para eles, a verdade da Bíblia não importa. O que importa é o seu show que é feito naquela hora. Versículo 60 nos diz: levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus. Então Caifás se levanta. O sinédrio era como se fosse uma roda. Jesus ali no meio, levanta-se então o sumo sacerdote e faz a seguinte pergunta: nada responde a este que depõe contra ti? Ele, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. Jesus Cristo é fascinante. O povo ali, todo contra ele, e ele com toda autoridade, ele poderia mandar legiões de anjos e destruir todo aquele sinédrio, mas mesmo assim, ele se permanece em silêncio. Mesmo sendo injustiçado, sendo injuriado, ele permanece em silêncio. Nem sempre a gente tem que responder por tudo. Mesmo que tenha acusações, o Senhor é o julgador, Ele julgará a nosso favor. Há momentos que é preciso ficar em silêncio. E essa ideia de quem cala consente não é bíblica. Essa ideia de quem cala consente não é bíblica. Cristo se calou, mesmo sendo injustiçado. Mesmo do lado dele estando a verdade, ele se calou. Mesmo que Jesus falasse qualquer coisa, não adiantava de nada. O que Jesus falasse poderia ser usado contra ele, ele fica calado. Porque ele já tinha uma sentença, faltavam as provas. Ele já tinha a sentença, faltava o crime. Eles tinham qualquer vontade, a maior vontade deles era de condenar Jesus à morte. Jesus guarda em silêncio. Claro que exatamente o que diz as profecias lá de Isaías 53:7, quando diz: ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca, como cordeiro mudo foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Mesmo diante daqueles que o condenavam injustamente, Cristo permanece calado. O que você faria se alguém te acusasse? O que você faria por alguém que te acusasse por uma injúria, por algo que você não fez? Qual seria a sua reação? Há momentos que a gente pode pedir justiça, mas há momentos que a gente pode apenas ficar calado, deixar Deus agir. Jesus Cristo permaneceu em silêncio. Então, o continuar do texto, tomou a interrogar o sumo sacerdote e disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então, o sumo sacerdote usa o evangelho que Cristo pregava agora contra Jesus Cristo e pergunta: és tu o Messias? Cristo é Messias, és tu o Messias, o Filho de Deus? Você se diz Filho de Deus, você possui a natureza de Deus. E de acordo com os evangelhos, o sumo sacerdote agora é como se obrigasse Jesus Cristo a falar: eu conjuro-te, eu ordeno que agora você fale. Aí então Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Jesus Cristo tinha falado anteriormente no sermão profético que isso iria acontecer logo após a sua vinda, ou logo depois dos 7 anos de tribulação na sua vida. Cristo demonstraria isso, vindo sobre as nuvens do céu, e aquele povo ali iria ver. Cristo, ele reivindica quem ele é. Eu sou, e vereis o Filho do Homem. Filho do Homem, a profecia de Daniel, que fala sobre a vinda daquele que reinará para todo sempre. E ele é chamado de Filho do Homem, o que vai até uma
é imaginar a vergonha desses homens que ouviram isso. É imaginar a vergonha deles. Quando aquele que julga vivos e mortos julgou cada um deles. A vergonha desses homens diante do juiz eterno. Versículo 63. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Então ele rasga as vestes, rasgar as vestes aqui era um ato de humilhação, de chamar a atenção do povo. Então o sumo sacerdote faz isso, e era apenas algumas poucas ocasiões que o sacerdote fazia isso. Então ele rasga as vestes e chamar a atenção do povo, porque isso para eles, no versículo 64 diz: ouvistes a blasfêmia. Blasfêmia significa falar mal, ou algo como chamar o nome de Deus em vão. É algo sobre o nome de Deus. Então, o sacerdote ali considerou o que Jesus falou como blasfêmia e perguntou: o que vos parece? E todos julgaram réu em morte. Todos. Por crime que Jesus tinha cometido? Não, Jesus não tinha cometido crime. Jesus foi condenado à morte por se declarar Messias. Jesus foi declarado como réu de morte por dizer que ele era o filho do homem prometido. Ele não estava mentindo. De fato ele era isso. E os judeus esperavam o filho do homem. Os judeus esperavam o Messias chegar. E ele chegou e ele disse: sou eu cumpro todos esses requisitos. Mas o condenaram à morte. Versículo 65. Olha o que eles continuaram a fazer. Puseram-se alguns a cuspir nele, e cobrir o rosto, e dar-lhes burros, e dizer: profetiza. E os guardas tomaram a bofetadas. Pegam Jesus, colocam um pano sobre a cabeça dele. Imagina essa cena. Ele vem empurrado, amarrado ali para o sinédrio, e pega o corpo de Cristo ali, é julgado diante dos homens. Depois os soldados pegam o corpo de Cristo ali, começam a cuspir nele, cuspir no rosto de Cristo. Não só cuspir, mas dar murros. Colocavam esse pano e diziam: profetize, diz que foi que te bateu. Diz aí, você não é profeta? Descobre então quem foi que te bateu, zombando da profecia de Cristo. E é interessante que enquanto Cristo está sendo zombado ali, perguntando: profetiza, profetiza, a profecia está se cumprindo. E o povo não está vendo. Vendaram os olhos de Cristo, mas os olhos vendados não eram de Cristo, eram do povo. Ali embaixo, do pátio de baixo, Pedro estava cumprindo a profecia. Tudo estava se cumprindo, mas o povo não estava vendo. Claro que isso é um cumprimento de profecia. Lá em Isaías 50, versículo 6, diz assim: ofereci as costas aos que me feriam, e a face aos que arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Profecia sendo cumprida literalmente. Isso para mim causa dor. São textos como esse que me causam emoções em mim. Porque nós sabemos quem era que estava sendo esmurrado, quem era que estava sendo cuspido. Nós sabemos que aquele que estava sendo cuspido, esmurrado, blasfemado, é aquele que nos amou a tal ponto de entregar sua vida por nós. É aquele que fez o bem a todo aquele que se chegou. É aquele que não fez diferença entre criança e adulto, entre rico e pobre, entre escravo e livre, entre judeu e gentil. Ele não fez diferença, ele amou a todos. O que ele ensinou foi o verdadeiro evangelho, foi a verdadeira religião a Deus.
ensinou o amor e o perdão. E agora ele estava esmurrado, cuspido, injuriado, sozinho, abandonado. Se você já se sentiu abandonado em algumas situações, Jesus também se sentiu. Ele sabe da sua dor. Ele sabe do que você está passando. Ele se sentiu assim. Por isso, você tem alguém que pode te consolar. Nós, como cristãos, somos lembrados a isso. Nós vamos sofrer afrontas, sofrer injúrias. Nós vamos sofrer por ele. Na segunda parte do nosso texto, nós podemos observar aí que Jesus ele foi rejeitado pelo seu melhor amigo. Dentro dos 12 apóstolos, tinha 3 que eram mais achegados a Jesus: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, eles foram testemunhas mais especiais de acontecimentos específicos na vida de Cristo. Pedro, Tiago e João foram aqueles que viram Jesus Cristo transfigurado, o seu rosto glorificado, ele tendo a mesma autoridade, ou maior autoridade ainda do que Moisés e Elias. Foi demonstrado para eles isso, quando eles estavam em seu ministério terrível, que Jesus Cristo chama Pedro, Tiago e João para ir até a casa da filha de Jairo, onde ela havia morrido, e eles percebem ali, eles veem ali a ressurreição. Pedro, Tiago e João estavam também no Monte das Oliveiras e viram Cristo orando e o anjo consolando eles. Eles foram testemunhas especiais. Foram amigos mais próximos. Foram os melhores amigos. Antes de continuar esse texto, eu queria voltar lá para o texto do versículo 26 até o 31. Para entendermos mais sobre isso, volta lá comigo. Marcos capítulo 14, versículo 26. Versículo 27, melhor dizendo. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalize, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que lhe seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Versículo 54. Mas Pedro seguiram de longe até o interior do pátio, onde do sumo sacerdote, onde estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Então havia esse fogo ali debaixo. Lembra que Israel é uma região desértica. Região desértica normalmente durante o dia é muito quente, e à noite é frio. Então havia debaixo ali desse pátio um local que tinha uma fogueira. Pedro chegou próximo ali onde estava o sepulcro. Agora, versículo 66. Estava Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas, o sumo sacerdote, e vendo Pedro que se atentava, fixou e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu golpeando. E o galo falou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. Pouco depois, que indo ali, disse a Pedro: verdadeiramente és um dele, porque tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar: não conheço esse homem que falais. Há um grau aqui de crescimento aqui na negação de Pedro. Alguém chega para Pedro, um empregado, e diz: eu
Depois chega um dos homens, ou várias pessoas, e diz: você é deles, Pedro. Ou Pedro não, você é um deles, porque você tem sotaque galileu. Você também é galileu. Lembra que aquela turma que chegou cantando Hosana nas alturas, com palmas, a maioria deles eram galileus. E Galileu tinha sotaque, tinha identidade de Galileu. Ontem teve uma apresentação ali no CBT, que uma das professoras tinha um sotaque bem claro de Potiguar, o Di e o Ti. Sabemos pelo que fala, dá para perceber de mim. Carioca que fala chiando, ou paulista que fala com R, forçado. Nós sabemos de onde vem a característica na pessoa que declara isso. E havia características em Pedro que dizia que ele havia seguido Jesus. É interessante que havia passado vários anos e a identidade de Jesus entrou ali em Pedro. Jesus, as características de Jesus estavam em Pedro. Ele conviveu e era notório isso. É interessante que a convivência vai gerando similaridade. Pedro, por ter convivido com Cristo, pareceu similaridade de Pedro com Cristo. Havia a aparência de Cristo em Pedro. Olha que interessante. As pessoas olhavam para Pedro e diziam: você tem Cristo em você. Mesmo Pedro negando várias vezes. Mesmo Pedro negando. Tem cadeiras aqui, pode entrar e estar sentado. Sejam bem-vindos. Pedro continua mostrando aqui a sua negação para com Deus. Pedro negando várias e várias vezes. Continua aqui o texto comigo. Estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Do versículo 66 até o 72. Sejam bem-vindos, boa noite. Marcos capítulo 14, versículo 70 diz assim: mas ele outra vez o negou, e pouco depois que ele estava ali, disse a Pedro: verdadeiramente é irmos dele, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar. A ideia aqui é que quando acusa, você também andou com Cristo, ele começa a praguejar. Aqui a ideia que tem, ele começa a blasfemar contra Deus. A ideia que tem aqui é que ele começa a dizer: o Senhor te amaldiçoe. Eu não fiz isso. Deus tire a sua vida. Pedro começa a falar para os empregados isso, amaldiçoando aqueles que falavam que ele havia convivido com Cristo. Pedro começa a negar cada vez mais. Olha, aquele homem que se dizia forte, era o Pedro, a rocha, aquele que dizia: Senhor, todos podem te negar, mas ele, olha a empregada, olha os outros, olha os empregados ali em volta. Ele, quando Cristo está sendo injuriado ali, sozinho, ele está se aquentando no fogo, está procurando alívio. Cristo sendo injuriado, sendo maltratado, sendo esmurrado ali em cima, sendo cuspido, e Pedro procurando fogo para o seu conforto. Quantos cristãos hoje em dia buscam conforto para desobedecerem a Deus? Buscam desobedecer a Deus porque para eles é prazeroso, é confortável. Querem chegar perto do fogo para se aquecer, para cometerem pecado. Ele dizendo: não conheço. Começando a jurar. 71. Não conheço esse homem que falas. Eu quero pensar aqui com os irmãos sobre o que aconteceu com Pedro, que serve de alerta para a sua vida. Há degraus na vida de Pedro que culminaram ele fazer isso. Observe o caminho que levou Pedro à negação. Primeiro, houve um excesso de confiança. Jesus disse: um de vocês vai me trair.
Era Judas. Depois Jesus disse: eu ferirei o pastor e vocês ficarão dispersos, eu serei motivo de escândalo. Pedro disse: não, para mim, Jesus, não. O João, o Tiago, o Mateus, talvez eles possam ser, mas eu sou o crente perfeito. Cuidado com o excesso de confiança em si. Cuidado com a vaidade, com o orgulho. Não se ache crente superior. Não se ache independente da graça de Deus. Se não for a graça de Deus na sua vida, você não vence a tentação. A força não está em você. A força está naquele que te reveste de toda graça e poder. A força está em Jesus. Não tenha autoconfiança em si mesmo. Aqui não é pregado o evangelho coach, que você tem que se confiar, que você tem que lutar com a sua própria força. O evangelho prega o contrário, que nós devemos depender da graça do Senhor na nossa vida. Nós somos falhos, somos necessitados, somos como um vaso rachado, que não tem nada a oferecer a Ele. Pedro, no seu declinar, ele não ora. Cristo vai, ele sobe ao monte das oliveiras, chama Pedro, Tiago e João, diz: ore comigo. Pedro vai dormir. O que causava a necessidade de orar na circunstância, aquele amigo mais achegado namorou. Começa assim, autoconfiança, falta de oração. Depois não dá ouvidos à palavra do Senhor. Jesus chama para Pedro: Pedro, vigie, ore, Pedro, acorda! Acorda, Pedro! Você está dormindo? Não escuta. Jesus volta de novo nessa oração e cura Pedro de novo, dormindo, não dando ouvido à voz do Senhor. Depois Pedro começa a associar-se com pessoas erradas. Pedro vai até onde tinha um fogareiro ali. Você chega perto para saquentar junto com aqueles. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei de dia e de noite. A pessoa começa a se autoconfiar, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, começa a associar com pessoas erradas e começa a voltar às práticas erradas. Pedro agora começou a praguejar, a amaldiçoar. O velho homem começou a voltar outra vez. O Pedro, antes do pescador, e antes de Cristo ter chamado, volta de novo. As práticas pecaminosas outra vez. O velho homem reinando em Pedro. Depois ele nega abertamente a Deus. Assim é a sua vida. Se você não escutar a palavra do Senhor, assim é na sua vida. O abandonar Cristo não começa de uma maneira espontânea, logo. Começa aos poucos. Começa aos poucos. Começa você confiando em si, deixando de orar, deixando de ler sua Bíblia, deixando de confessar os seus pecados, aquilo vai crescendo cada vez mais. De repente você começa a se associar com amigos pecadores também. De repente você começa a praticar aquelas práticas daqueles amigos pecadores também. De repente você já saiu de Deus. Começa aos poucos, devagar as coisas. É interessante que para Pedro, tudo isso acontecer basicamente da noite antes de amanhecer. Mas essas coisas são graus que vão descendo cada vez mais. Aonde você está? Você tem deixado de ler sua Bíblia? Você tem deixado de orar? Você tem deixado de confessar os seus pecados diante de Deus? Ou você acha banal os seus pecados? Aonde você está? Dependa da graça do Senhor. Versículo 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Jesus tinha falado antes que o galo cante 2 vezes, chegou a segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que dissera:
De acordo com o Evangelho de Lucas, Lucas fala que quando estava ali todos reunidos, a empregada olha para Pedro e Pedro olha para a empregada e Pedro diz: eu não conheço. Chega outro empregado e diz: você é seguidor dele. Pedro olha para ela e diz: não, eu não sou. Chega então homens e diz: você é o Galileu. Olha para Pedro e Pedro diz: não sou. Aí se encontra o olhar de Pedro com o olhar de Cristo. Os olhares se encontram. O olhar de Cristo dizendo para Pedro: eu falei, Pedro, você não me ouviu. Eu disse que você ia negar, Pedro. O olhar de Cristo e o olhar de Pedro se encontram ali no pátio. Pedro temeu o olhar dos homens e se esqueceu do olhar de Deus, que a todo ver, esteja onde estiver, os olhos de Deus estão contemplando os maus dos bons. Aí a quem você está temendo? Você teme ao homem que vê você, mas não sabe julgar direito você? O homem que maltrata, que injúria, que mente. É bom temer os olhos de Deus, que te conhece pessoalmente. Não tema aquele que pode apenas matar o teu corpo e não pode matar a tua alma. Tema aquele que pode tanto lançar o teu corpo como a tua alma no inferno. É a esse que você deve temer. Tema ao Senhor. Então a palavra de Jesus dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás. E caindo em si, desatou a chorar. Que é o ato livre de Pedro. O homem pode cair várias vezes, mas toda vez que ele cai no arrependimento, há restauração dele. Pedro caiu e percebeu: eu fiz errado. Ele falou que isso ia acontecer. Mas antes que você condene Pedro, como ele fez, nós devemos perceber que Pedro ele lutou também contra o seu pecado. Toda vez que você, em momentos, nega a Jesus, pecando, em vez de obedecer a Ele e obedece aos seus prazeres, você está o negando também. Todas as vezes que você tem a oportunidade de pregar o Evangelho e não abre a sua boca com medo e vergonha daqueles que estão ali presentes, você está negando a Cristo também. Às vezes nós estamos prontos a apontar o dedo para Pedro. Nós somos Pedros também. Quantas vezes nós negamos o Senhor Jesus Cristo? Como Pedro, falamos como deveríamos ouvir, discutimos como deveríamos obedecer, dormimos como deveríamos orar e lutamos como deveríamos nos sujeitar. Pelo menos Pedro se arrependeu dos seus pecados e chorou por eles e recebeu o perdão do Senhor. Depois da ressurreição, Jesus se reuniu em particular com Pedro e em seguida o ajudou a fazer confissão pública quando encontrou com os discípulos na Galileia. Pedro se arrependeu. Pedro chorou pelo seu pecado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz assim: agora, pois, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Quando se cruzou o olhar de Pedro com o olhar de Jesus, quando o galo cantou, ele lembrou da palavra, e é a palavra que faz isso. Pedro não chorou porque cantou o galo, Pedro chorou porque a palavra de Deus fez efeito no coração dele. Houve um verdadeiro arrependimento. Judas não foi assim. Judas chorou, mas não se arrependeu. Judas chorou pelas consequências do seu pecado.
como às vezes a gente chora por consequências dos nossos pecados, com remorsos do que aconteceu, mas não buscou o perdão de Deus. Judas, ele chora, mas depois ele se importa. Ele comete outro pecado. Pedro não. Ele chora em arrependimento sincero. Arrependimento verdadeiro. Paulo diz que esse arrependimento, o contristado, não é bom que as pessoas fiquem tristes, dói quando a gente vê as pessoas tristes, mas às vezes a tristeza se torna boa, porque essa tristeza leva o homem ao arrependimento. É na tristeza que ele lembra o que ele fez e da graça de Deus. É no mais profundo poço da tristeza que chega o resgate da graça de Deus. Não há lugar aonde você esteja. Você pode ter feito os piores pecados. Você pode ser o pior pecador. De acordo com Paulo, ele se considerava o pior pecador. Mas a graça de Deus o alcançou. Não há situação tão terrível, pecado tão grave que você não tenha cometido, que a graça de Deus não possa te alcançar. A graça de Deus é perdoadora. A graça de Deus é misericordiosa. A graça de Deus é poderosa. A graça de Deus perdoa todos os seus pecados, confessados em arrependimento sincero. A graça de Deus te alcança. A graça de Deus te tira da morte para a vida, da luz, da escuridão para a luz, do pecado para a santificação, da morte para Deus. O arrependimento sincero é o que leva o homem a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Ele, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos dos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos e lamentai. Convertei o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos sobre a presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. Olha, o evangelho que Cristo pregou é o mesmo evangelho que João Batista pregou, dizendo: arrependei-vos, humilhai-vos diante de Deus. E é o mesmo evangelho que deve ser pregado todos os dias. O homem é pecador, miserável, caído em seus pecados e precisa urgentemente de restauração. O crente verdadeiro, ele precisa se humilhar pelo seu pecado. Ele precisa se humilhar perante Deus em choro, em tristeza verdadeira pelo seu pecado. Qual foi a última vez que você se humilhou pelo seu pecado? Você já chegou a chorar diante de Deus pelo seu pecado? Ou para você o seu pecado é nada? Jesus foi só um adultériozinho, Jesus. Foi só uma mentirinha, foi só uma fofoca. Pois cada pecado foi aquelas marteladas sobre Cristo no Calvário. Cada pecado que prenderam ali na cruz. Cada pecado foi aonde ele recebeu a ira de Deus sobre ele. O pecado não é algo simples, não é algo banal. O pecado, ele deve ser lamentado, ele deve ser chorado. Ele deve ser quebrantado diante de Deus. Converta-se o seu riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Se humilhe diante do Senhor. Ele é o Deus perdoador daqueles que se arrependem dos seus pecados. Eu quero concluir essa pregação lendo o relato de Pedro sobre o sofrimento de Cristo. Abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pedro, ele vai nos mostrar aqui sobre o sofrimento de Cristo, bem semelhante ao que a gente viu no Evangelho de Marcos. Versículo 20 diz assim: pois que glória há
se pecando e sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato diante de Deus. Portanto, para isto mesmo foste chamados, pois Cristo também sofreu em nosso lugar, deixando exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava contra o traje. Quando o povo ali no sinédrio revidava, falava, criava injúrias contra Cristo, blasfemava contra ele, esmurrava, dizia profetiza, ele não revidava contra isso. Quando maltratado, não fazia ameaças, apesar dele ser o Todo-Poderoso, mas entregava-se àquele que julga retamente. O crente foi chamado também a sofrer também. E essa é a glória. Quando nós sofremos por algo justo, nós estamos nos tornando semelhantes a Cristo. Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo. E aquele que sofre em Cristo receberá suas recompensas, receberá os seus galardões. 24. Carregando ele mesmo sobre o seu corpo o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a sua justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estavas desgarrado como ovelha, porém agora vos converteste ao pastor e bispo das vossas almas. Pedro reconhece que é de fato Jesus. E como Jesus foi, nós devemos ser também. Modelo de justiça, modelo correto diante de Deus. Aquele que o havia negado, depois da ressurreição, era um pregador itinerante. Jesus vai até Pedro, tu me amas, 3 vezes para o resgatar. Depois que Pedro reconhece, Senhor, eu não amo o Senhor como eu deveria amar. Aí Jesus diz, para pronto, Pedro, você agora aprendeu a passar das minhas ovelhas. Ali, diante do sinédrio, ali, depois que Pedro prega, e 5.000 pessoas se convertem, depois chega o sinédrio e diz, Pedro, você não pode mais pregar. Pedro disse, importa obedecer aos homens ou a Deus? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu não posso deixar de falar das coisas que vi e ouvi. Aquele covarde agora era um homem pregador, corajoso, e enfrentando o sinédrio, aquele que teve medo. A graça de Deus o alcançou. A graça de Deus não é só perdoadora, ela é poderosa para nos dar força a vencer a tentação. A graça de Deus, irmãos. Tudo isso que Cristo passou. No versículo 24 ainda de 1 Pedro diz: carregando ele mesmo sobre o seu corpo madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos por sua justiça, para a sua justiça, por sua graça, por suas chagas fostes sarados. Cristo, ele sofreu todas essas injúrias ali no sinédrio, para ser crucificado e receber uma culpa que não era dele, era nossa. Recebeu um castigo que não era dele, era nosso. A cruz não era dele, a cruz era de outro. Mas ele tomou a cruz do outro e levou até o Calvário. Cristo tomou a sua cruz, para que você tivesse o perdão de Deus. Cristo sofreu o abandono, para que você fosse amparado. Cristo sofreu tudo para te salvar. Se arrependa dos seus pecados. Cria nele pelo seu amor. Vamos lá. Deus, obrigado a Ti por Tua palavra. Obrigado a Ti por o Senhor ter inspirado os homens santos a trazer para nós essas verdades bíblicas. Que o Senhor venha restaurar a nossa alegria, que seja, ó Deus, voltado agora, Deus, ao arrependimento. Que tudo que o Senhor sofreu ali, com essas injúrias, como os porreios, como a blasfêmia, como o abandono dos seus amigos, tudo isso foi para que o Senhor pudesse nos amparar.
Tudo isso o Senhor sofreu para trazer salvação a todo que crê. Obrigado, Senhor, por tão grande amor por nós. Obrigado pelo Senhor ter salvo as nossas vidas. Obrigado a Deus. Em nome de Jesus. Amém.